Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de 1 Samuel e hoje vamos iniciar a partir do capítulo 29, que vai falar sobre os filisteus desconfiam de Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que derrotou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: Mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradam de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade os governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com seus servos que vieram com você, e ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Agora, no capítulo 30 de 1 Samuel, vamos falar sobre Ziclag, é saqueada pelos amalequitas. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Agora Davi livra os cativos, versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam.
Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: De quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: Sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: Jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: Este é o despojo de Davi. Agora vai falar sobre a lei a respeito da divisão da presa. Versículo 21 diz: Quando Davi se aproximou de 200 homens que, de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos entre os homens que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: Meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que tinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou o presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos queneus, de Ormá, de Bozarã, de Ataf, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Agora, no capítulo 31 de 1 Samuel, nós vamos falar sobre a derrota de Israel e a morte de Saul. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente com ele naquele dia Saul, os seus 3 filhos
o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Agora vai acontecer o sepultamento de Saul a partir do versículo 8. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Finalizamos assim o livro de 1 Samuel. Seja muito bem-vindo ao livro de 2 Samuel, que a gente vai começar agora. E a partir do capítulo 1, nós vamos falar sobre Davi receber a notícia da morte de Saul. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no terceiro dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do arraial dos filisteus. Então Davi disse: Como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem é você? Eu respondi: Eu sou a Malequita. Então ele me disse: Vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e o trouxe aqui ao meu senhor. Agora Davi vai mandar matar o Amalequita, versículo 11 diz. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: De onde você é? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: Como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: Vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: O seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: Matei o ungido do Senhor. Agora vai vir a lamentação de Davi por Saul e por Jonatas a partir do versículo 17 que diz: Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. Não anunciem isso a Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte de Gilboa,
que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filha de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. A gente termina por aqui a nossa leitura. Que Deus te abençoe e até amanhã.